Eu queria aproveitar esse vídeo para que a gente entendesse de uma vez por todas essa história de programação orientada a objetos, porque eu acho que isso geralmente não recebe a atenção que deveria receber e quando recebe, a gente acaba não entendendo a efetiva necessidade de uma programação orientada a objetos, qual que é a sua funcionalidade e tudo mais. E eu queria ressaltar que não é realmente um tema fácil para quem nunca viu nada de programação antes. É um tema que pressupõe que você tem algum conhecimento de fundo já em alguma linguagem de programação. Por que que eu digo isso? Não é possível entender orientação a objetos sem entender aquilo que vem antes dos objetos, certo? E o objeto já é um conceito avançado quando a gente está estudando programação. E aqui eu vou explicar até o que vem antes para a gente realmente entender as diferenças que a programação orientada a objetos traz para a gente no dia a dia do nosso código. Bom, antes de tudo, a programação orientada a objetos, ela nada mais é do que um paradigma de programação, certo? Então vamos colocar aqui, paradigma de programação. Nós temos outros paradigmas de programação. O que vai definir o meu paradigma de programação? A gente vai considerar os paradigmas de programação em função de uma coisa bastante objetiva. E o que é essa coisa? É o modo pelo qual os seus dados, tá? As suas informações, dados aqui eu estou falando, estruturas de dados em geral, então suas variáveis, seus arrays, qualquer coisa, qualquer estrutura de dados, tá? Então, o paradigma ele se dá em função de como se relacionam os seus dados, certo? E as suas funções, as funções do seu programa. Certo? Funções aqui, estou falando em funções, métodos, né? Tudo isso aqui sinônimo. Módulos, tudo sinônimos. Beleza? Procedimentos. Tá? Como você quiser chamar. Então, do modo como nós conciliamos nossos dados e as nossas funções, nós teremos diferentes paradigmas de programação. O paradigma que todo mundo aprende no começo, ou pelo menos deveria começar por esse paradigma, é o paradigma procedural. Como o paradigma procedural lida com os nossos dados e funções? O paradigma procedural ele vai justamente dividir, então, divisão aqui entre dados e funções. Então, de um lado eu tenho dados e de outro lado eu vou ter funções, e eles estão separados, ok? Essa é a forma mais antiga de se programar e é a forma mais didática para a gente aprender a fazer um programa. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês um exemplo de um programa feito no paradigma procedural e depois a gente vai pegar esse mesmo programa e jogar ele num paradigma orientado a objetos para a gente ver exatamente quais são as diferenças e aí a gente vai ver as vantagens de uma programação orientada a objetos e essas vantagens vão mostrar para a gente como que por consequência quais são os paradigmas, os famosos ditos aí paradigmas da programação orientada a objetos. Então, encapsulamento, data hiding, herança, polimorfismo, etc. A gente vai tratar tudo disso lá depois no programa orientado a objetos. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês um programa feito no paradigma procedural, certo? Então é como se eu tivesse um jogo aqui, tá? Eu estou usando a linguagem C++, mas você não precisa saber C++ para assistir a essa aula. Porque eu estou fazendo coisas bem simples aqui, a saber, eu estou criando dados e estou criando funções. São as coisas mais simples que a gente pode fazer numa linguagem de programação. Tá, então aqui em cima você vê que eu tenho algumas funções, você não precisa entender nada. Aqui eu tenho a execução principal do nosso programa, beleza? É assim no C++. E o que é esse programa aqui? Ele está imitando como se fosse um jogo. Então eu vou ter duas entidades, eu vou ter dois personagens. E esses personagens, então, vão ser meus dados. Ó. Então, aqui vocês podem ver, eu tenho o nome, João. Eu tenho a classe desse personagem, que é como se fosse um jogo, e ele é um mero soldado. Ele tem uma quantidade de vida, ele tem uma quantidade de dano causado pelo ataque dele, e ele tem também um alcance de ataque dele, que se reduz a 100 metros. Mais que isso ele não pode. E eu tenho já aqui o meu segundo personagem, que tem quase que as mesmas características, porém, ele é Sniper, ele é da classe Sniper, portanto, o alcance é maior, a vida é menor, o ataque também é maior, etc. Beleza, aqui é a parte dos dados. Ó. Vocês podem ver aqui, dados do personagem. Então, a gente já está com metade do paradigma procedural. A gente tem aqui os dados, tá? E separadamente,
e de forma dividida, então afastada dos meus dados, eu vou ter aqui as funções que vão conversar com esses dados. Então aqui para eu mostrar esses dados, ó, eu tenho essa função, exibir personagem. Beleza? Eu vou até executar aqui o programa para a gente ver o efeito dessas coisas. Olha lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, ó, nome, João, classe soldado, vida 100 e tal. Só estou exibindo aqui na tela. Isso já é uma função que está trabalhando com aqueles meus dados. Então, perceba, a função ela está aqui, mas os dados eles estão lá, ó, estão lá longe. Beleza? Estão lá longe. Enfim, aí aqui vocês não precisam entender nada disso. Eu tenho uma função que ela vai atacar, então um personagem vai atacar o outro, tá? E aqui eu tenho uma função que ela é específica do Sniper, então da classe Sniper. Se o meu personagem for um Sniper, então ele pode executar essa função aqui. Se ele não for, ele não pode. Então vamos testar aqui, ó, mirar, né, que é o fato dele mirar. Só o Sniper pode fazer isso. Se aqui for o nome 1 e classe 1, ele vai me dar um erro. Não é da classe Sniper, então ele está falando, porque eu usei aqui o personagem 1. Ó. O personagem 1 ele é mero soldado, então ele não pode usar essa função de Sniper, que é a função de mirar. Deu para a gente ter uma boa ideia, então, dessa separação entre dados e funções. Isso daqui é um exemplo perfeito de um programa procedural. Está seguindo aqui o paradigma procedural. E a gente vê que ele é bem simples, né? Então, você coloca os dados e depois você coloca as funções, certo? Sem nenhum problema, sem nenhuma complicação. A princípio, por quê? Porque imagine que esse programa aqui tivesse milhões de linhas de código. Aí ficaria um pouco mais difícil e a gente já vai ver por quê. Então agora eu quero apresentar para vocês o mesmo programa, só que num paradigma de orientação a objetos, para a gente ver o que vai mudar aí. E aí, a partir dessas mudanças, a gente vai conseguir identificar como que claramente, por consequência, quais são os pilares aí da programação orientada a objetos. E de uma vez por todas nós vamos entender isso. Pronto, pessoal, aqui eu trouxe então uma abordagem orientada a objetos, certo? Então, a primeira dúvida que a gente vai ter aqui, a primeira coisa que a gente vai ver que pode confundir um pouco é a realidade da classe. Então, a gente vai ver daqui a pouco essa questão da classe. Mas, ó, vamos trazer nossa atenção para cá. Ó. Olha agora como é que eu estou criando um soldado e um sniper. Ó. Então, aqui eu estou criando um soldado, tá? O nome dele, tal, a classe e o resto dos dados. E aqui estou criando um sniper. E perceba, olha aqui, aqui está a questão da orientação a objetos mais fundamental, pessoal. Percebam, eu tenho o meu dado aqui e junto com ele eu tenho a minha função. Até a função recebe um outro nome quando ela está junto com o seu dado. Ela recebe o nome de método, certo? Então, aqui eu tenho um método, né? A minha função recebe agora esse nome de método. Por quê? Porque essa função é uma função que faz parte do objeto soldado. Ok, mas então o que é esse objeto? Vamos entender agora, pessoal. Mas eu só quero que vocês anotem isso. Aqui eu tenho dado e função reunido em uma só entidade. Então, aqui dentro de soldado, eu vou ter os métodos, as funções que antes eu tinha criado separadamente. Mas agora lá dentro do soldado eu vou ter exibir informações e eu vou ter atacar também, por exemplo, se eu quiser. Aqui, na verdade, eu não estou mandando o soldado atacar, mas se eu quiser eu posso. Enfim, vamos só rodar isso aqui para a gente ver. Ah lá, ele retornou aqui para a gente, ó. Então, você tem lá o João, tem o Lucas, né, o alcance de cada um, tal. Então, o Lucas está mirando em João a 300 metros, o Lucas atira com precisão, causando 50 de dano em João. Beleza, mas perceba, todas as funções que eu executei aqui estão junto com os dados que eu também criei. Vamos ver como é que a gente faz isso, como eu faço para reunir dado e função em uma só realidade. Ok, então agora é que vai entrar a questão da classe que eu falei. Então, só vamos descrever aqui o que eu fiz. Então, eu criei aqui uma classe e dei o nome de personagem. É o personagem principal. E perceba, personagem porque é algo bem abstrato. Somente personagem. Não estou especificando se ele vai ser soldado ou se ele vai ser sniper. Ok? Eu vou especificar isso aqui na classe dele, no tipo dele, né? Enfim. Mas então, aqui eu criei uma classe de personagem, em geral. Beleza.
Aí, olha só, eu estou aqui criando dados, certo? Eu estou criando dados para essa classe personagem. E aqui embaixo eu estou criando funções e métodos que vão justamente trabalhar com esses dados. Ó. Aqui ele retorna o nome, aqui ele retorna a classe, aqui ele retorna a vida. Então, perceba, eu tenho os meus métodos aqui, as minhas funções aqui embaixo, ó, que estão trabalhando conjuntamente aqui com os meus dados que eu também criei. Mas o que é a classe? A classe, a classe ela ainda não é o objeto que a gente fala, certo? Porque a gente está tratando de programação orientada a objetos. A classe ela é como se fosse o projeto do meu objeto. Então, como se fosse um projeto, como se fosse um esquema, né? Um blueprint. Uma descrição de como vai ser o meu objeto. E o que é o objeto? O objeto nada mais é do que uma entidade na programação, onde nós conseguimos reunir dados e funções. Ou tem gente que complica um pouco mais e quer falar de jeito diferente, e daí fica reunir em uma só entidade estados e comportamentos. Ou seja, a mesma coisa, dados e funções. Vamos manter dados e funções porque é mais simples, mas saiba que existem inúmeras formas de se referir à mesma coisa. Então, estados e comportamentos, campos e procedimentos, enfim. Vamos manter dados e funções porque é mais simples. Então, o objeto é isso. É você ter em uma só caixinha, lá dentro você ter os dados e as funções operando conjuntamente, harmonicamente. E a classe vai ser a descrição de como será esse objeto. A classe em si não cria um objeto, mas ela fala, se um dia um objeto vier a ser criado, ele vai ser assim, assim, assado. Então veja, isso exatamente está acontecendo aqui. Ó. Eu criei uma classe de personagem. Se um dia um objeto personagem vier a ser criado, ele vai ter isso daqui, ó, vai ter um nome, ele vai ter um tipo, né, uma classe, ele vai ter vida, aqui na classe estou me referindo, né, soldado ou sniper, enfim. Ele vai ter uma vida, ele vai ter um ataque, ele vai ter um alcance, beleza, ele vai ter esses dados, mas ele também vai ter esses métodos aqui. Então, esse daqui para pegar o nome, esse aqui para pegar a classe, esse aqui para pegar a vida dele, etc. Esse aqui para exibir informações e esse aqui para atacar os outros, ok? Beleza. Mas agora, a gente criou a nossa classe. Se a gente deixar ela somente e não fizer mais nada, nós nunca teremos um objeto efetivamente. O que eu preciso fazer para criar meu objeto? Eu preciso fazer aquilo que eu chamo de instanciação. A gente vai criar uma instância desse objeto. Ou seja, nós vamos efetivamente criar nosso objeto. Aqui. Então, aqui a gente está realmente criando um objeto. O que a gente está falando para ele? Ó? Crie um soldado e esse soldado vai ser um objeto que vai seguir os moldes da classe personagem. Então, ele vai ter um nome, ele vai ter um tipo, né? Ele vai ter uma vida, ele vai ter um dano e ele vai ter um alcance. Ok? Mesma coisa, bom, esse aqui a gente fala depois porque daí já é outra questão. Mas, então veja bem, agora se eu quiser acessar os dados aqui do meu soldado, eu vou precisar dessa função aqui que vai justamente operar em conjunto com esses próprios dados. Então, ó, exibir info vai servir justamente para exibir o nome, a classe, a vida, que são exatamente os campos aqui, né, os dados que a gente criou. Perceba, eles estão em conjunto agora, dados e funções. Ah, beleza, e qual é que é o objetivo disso? Então, o primeiro objetivo da gente trabalhar com orientação a objetos é a reusabilidade do código. Então, agora, se eu quiser criar um outro soldado, basta eu fazer isso aqui, ó. Personagem, soldado 2. E aí eu vou colocar as informações dele aqui, tal como lá em cima. Então, deixa eu ver. Tá? Só que não vai ser João, vai ser agora Marcos. Ok? Perceba, já criei o meu soldado. Só colocar o ponto e vírgula. Aí. Ao passo que na programação procedural, no paradigma procedural, o que eu teria que fazer? Eu teria que criar um novo conjunto de dados. Então, eu ia ter que criar nome 2, vida 2, alcance 2, tudo 2. Eu ia ter que ficar criando os meus dados para cada nova entidade que eu quisesse criar,
certo? Aqui não, basta eu criar um outro objeto. E esse objeto já terá um conjunto de informações apartadas, separadas do conjunto de informações do soldado 1 aqui. Beleza? Então, a primeira vantagem é reusabilidade. Você não precisa ficar copiando código, você não precisa ficar criando 1 milhão de dados só porque você quer criar uma outra entidade. Não, você vai lá, joga um objeto, esse objeto já vai inicializar os valores que você quiser e beleza, esses valores estarão separados dos valores do objeto anterior e cada um vai ser autônomo. Como é que eu sei disso, que cada um é autônomo? Testa aqui, ó. Então vamos pedir para exibir as informações do soldado e pedir para exibir as informações do soldado 2. Vocês vão ver que as informações estão separadas um do outro, né? O soldado normal é diferente do soldado 2. Vou até botar aqui, ó, 110 de vida, esse aqui vai ter 10 aqui e de alcance ele vai ter 30. Vamos ver se isso é verdade. Olha lá, João está aqui, então ele tem os seus atributos aqui, os seus dados aqui. Ao passo que o Marcos também tem os seus e são diferentes dos de João. E eles operam autonomamente, tá? Cada um com o seu conjunto de dados, cada um com o seu conjunto de funções, né, de métodos. Então, quando eu venho aqui em soldado 2 e peço para ele exibir info, ele não vai exibir as informações do soldado 1, mas do soldado 2. Então, perceba, a gente está criando várias instâncias de soldado aqui, certo? Por isso que se chama o ato de criar um objeto de instanciação. Porque nós estamos criando várias instâncias. São várias encarnações daquele molde criado na classe, ok? E os livros trazem um exemplo muito bacana para orientação a objetos, que é o seguinte. A classe, vamos supor que você queira fazer um cookie, certo? Um doce, né? Um cookie. Então, a classe ela seria como que a forma, né, de metal que você coloca na massa para fazer o cookie. Então, você divide a massa lá e aí sai já uma quantidade de massa que está no formato certo do cookie, já sai o cookie, vamos dizer assim. Enfim, a classe ela é como se fosse essa forma. E o próprio cookie, pronto, é como se fosse o objeto. Então, perceba, a forma ela vai delimitar exatamente como o objeto deve ser, certo? E o objeto vai se comportar exatamente como a forma, né, como a classe, disse para ele se comportar. Então, ó, você vai ter vida, você vai ter alcance, você vai ter nome, etc., e aí o objeto vai ser criado dentro desses moldes. Então, o que a gente já tem até agora? A gente já tem até agora o primeiro pilar da programação orientada a objetos, que é justamente o encapsulamento. Você vai colocar na mesma cápsula, na mesma caixinha, na mesma entidade, dados e funções. Isso é o encapsulamento. E isso também é a realidade do próprio objeto, que o objeto nada mais é do que uma entidade que guarda dentro de si dados e funções, ou dados e métodos, como você preferir. Beleza, a gente fechou então o primeiro tópico da programação orientada a objetos. Perceba, a gente não está falando de programação orientada a classes, isso é uma questão muito importante também. A classe ela não é estritamente necessária, segundo a opinião de alguns, para a gente ter uma programação orientada a objetos. E, a meu ver, isso é muito realidade. Por quê? Porque, por exemplo, no JavaScript, aqui a gente está no C++, certo? Mas, para a gente criar um objeto no JavaScript, a gente não usa classe. Embora a gente tenha lá a palavra reservada class, que ela vai imitar bastante o C++ nisso, mas não passa disso, é pura imitação, tá? O que está acontecendo por trás da class do JavaScript é a criação do que a gente chama de prototype. Certo? É um prototype. Então, no JavaScript, a gente não tem classe, falando assim, de uma forma mais profunda, certo? No fundo, o JavaScript ele não tem classe, ele trabalha com prototypes, que é a forma como ele vai fazer aqueles moldes lá de como os objetos deverão se comportar. É algo semelhante a uma classe, mas não é exatamente uma classe. Enfim, mas isso já é um assunto para outra aula, que eu também tenho vontade de trazer aqui. A explicação de como são esses prototypes. Mas então a gente não trabalha com programação orientada a classes. A classe é só uma forma da gente fazer um objeto, da gente criar um objeto.
ou melhor, da gente criar o esquema de como esse objeto deve ser criado, certo? Ela não passa disso, é um mero esquema, não é o objeto em si. Beleza, então a gente já deu uma boa introdução aqui na orientação a objetos e a gente já pode começar a abordar os outros pilares da programação orientada a objetos. O encapsulamento é o primeiro, é o mais importante. Beleza? O mais importante você vai juntar aí os dados e as funções. E então, vamos pensar numa aplicação de larga escala. Né? Você tem lá uma aplicação que você vai ter, segundo o paradigma procedural, 2.000 funções. Tá? 2.000 funções para você ter o seu programa funcionando. Um programa mais complexo. Se você transferir ele para uma orientação a objetos, você vai ter 20 objetos, tá? Cada um deles com, por exemplo, 100 funções. Então, também isso acaba facilitando a detecção de bugs e também a manutenção do código, certo? Na programação funcional, se você mudar o dado, você vai ter que mudar também o resto, um monte de coisa. Vai ser um trabalho bem mais pesado. Se você estiver trabalhando com uma orientação a objetos, o esforço é justamente menor, justamente por causa do segundo pilar da programação orientada a objetos, que é a questão da abstração. Então, quando eu vou usar aqui um método, eu não preciso saber o que está acontecendo aqui nesse método. Eu não preciso nem ter ideia de como que esse exibir informações aqui está programado. Eu só vou lá e uso, certo? E é isso que a gente faz também quando a gente usa bibliotecas externas que nos trazem novos métodos. Ok? A gente nem sabe como eles estão programados, mas a gente usa. Então, isso é uma abstração. A gente abstrai, ou seja, a gente sai fora, a gente se separa da necessidade de saber o que está acontecendo efetivamente lá no código. Então, eu consigo ter o mesmo método aqui, certo? E se eu precisar fazer uma alteração nesse método, a chamada desse método não vai mudar em nada, ok? Então, quando eu for lá e mudar a configuração desse método, eu não preciso vir aqui no meu código e também mudar essa chamada dele. Ou seja, a gente abstraiu. Por quê? Porque a programação orientada a objetos consegue separar o uso de um método com a noção da sua implementação, como que esse método aqui foi implementado. Então, isso acaba facilitando bastante as coisas. O terceiro pilar da programação orientada a objetos, a gente pode dizer que é o data hiding, que muita gente confunde com o próprio encapsulamento, mas eles são diferentes no sentido de que, perceba, aqui na minha classe eu tenho aquilo que eu chamo de controladores de acesso. Então eu posso dizer quais campos são acessíveis para o resto do meu programa. Aqui a gente pode ver que ele está protegido. Ó. Então eu não posso simplesmente ir aqui no meu programa, certo? E pedir, por exemplo, para ele me exibir a vida do sniper. Então sniper.vida. Eu não posso fazer isso aqui. Então, ou melhor, soldado.vida, né? O sniper a gente ainda não tratou. Isso é assunto posterior. Soldado.vida. Eu não posso fazer isso aqui. Certo? Ele está dando erro. Ó. Membro, personagem vida, declarado na linha 11, está inacessível. Por que ele não é acessível? Por que eu não posso acessar a vida? Porque quando eu criei a minha classe, eu coloquei a vida como um dado protegido. O resto do meu programa não pode acessar. E aí aqui eu tenho aqui, ó, public. Isso, tudo que tiver aqui, depois disso daqui vai ser acessível pelo resto do meu programa. Então agora, se eu pedir o get vida, aí sim eu vou ter sucesso. Get vida. Certo? Então vamos colocar aqui que esse está público. Esse está público. Aqui, ó, esse está público. Então ele jogou aqui, ó, vida 100. Ok? Então aqui, este está público. Então sim, eu consigo acessar tudo que tiver aqui depois do public, né, na verdade desse public aqui, ó, tudo que tiver depois daqui eu consigo acessar. Então exibir info e tudo mais. Isso daqui é public. Então, isso é o data hiding, ou seja, a ocultação de dados. Então, eu consigo na minha classe, eu consigo no meu objeto dizer
quais campos dele serão acessíveis, quais campos poderão ser acessados e quais não poderão ser acessados. Isso nos ajuda e também nos protege de alterações indevidas. Ok? Por exemplo, eu não quero de jeito nenhum que nenhuma instrução fora da minha classe consiga mudar o valor da vida do meu personagem. Ok? Então eu vou lá e coloco a vida como protegido. Eu vou esconder o campo vida de todo o resto do meu programa. Isso faz com que você tenha mais segurança. Você não vai alterar sem querer, por exemplo, a vida. Se você fizer isso, ele vai dar erro, como deu ali em cima que a gente tentou fazer. Então, esse é o data hiding, é você esconder partes do seu programa em relação às outras partes. As outras partes não poderão acessar aquelas partes que você protegeu. Tá ok? Mas perceba, como é que eu vou acessar então aquelas partes que eu protegi? Somente mediante as funções próprias aqui da classe. Ó. Então, o getNome pode sim acessar o nome. O getVida pode sim acessar o vida. Por quê? Porque ele é um método que está dentro aqui da mesma classe. Tá? Eles estão dentro da mesma classe, então eles conseguem se acessar. Então, também conseguimos fechar esse tópico muito importante da programação orientada a objetos, que é justamente o data hiding. Mas não acaba por aí, nós também temos um outro tópico muito importante que é a herança. Então vamos supor, eu criei aqui a classe personagem, ela é uma classe bem abstrata. Vamos supor que eu queira criar uma outra classe que vai ser a classe do sniper. O que vai ser o sniper? Ele nada mais será do que um personagem com algumas particularidadezinhas. Então ele vai ter tudo que o personagem tem, mais alguma coisinha diferente. Então não compensa eu criar uma nova classe e colocar os mesmos dados. Não, eu posso falar assim, eu vou criar o sniper, esse sniper vai herdar tudo do personagem, porém ele vai ter essa diferençazinha aqui. Então vamos ver isso. Perceba, eu criei aqui uma classe sniper e eu estou falando que ela vai herdar, ela vai derivar de personagem. Então ela vai ter tudo que o personagem tem e mais algumas coisas próprias dela. Isso que é a herança, ok? Ela vai herdar tudo. Então perceba, eu já estou criando aqui um public, mas aqui eu não tenho aquele protected que eu tenho aqui na classe personagem. Não tenho. Por quê? Porque ele já está presumido lá. Ele já está presumido. Aqui também no public, por exemplo, eu não tenho exibir dados. Não tenho. Por quê? Porque o exibir dados já foi herdado. Ele já está presumido lá. Ainda que eu não enxergue, ele existe. Por quê? Porque eu herdei. Então, exibir info aqui do personagem, ele já está automaticamente aqui na classe Sniper. Ainda que não apareça aqui visualmente, mas está. Como é que eu sei disso? Porque se eu pedir para Sniper exibir info, ele deixa. E não dá nenhum erro, e tanto é que ele executa. Então, vamos ver se ele exibe as informações do Sniper. Aqui, Lucas. Tá aqui. Do nosso jogo aqui, ele tá realmente aparecendo, então funcionou a função, o método, exibir info, que não aparece lá, mas ele tem, porque ele herdou de pleno direito. Ok, isso é herança. É você receber os campos e funções de uma classe anterior e mais genérica. Perceba, o Sniper ele é uma especificação de personagem. Ele é um personagem um pouco incrementado. Beleza, então é isso mesmo. A gente então fechou esse tópico de herança. Mas nós temos ainda o polimorfismo, que é também um tópico bastante forte na programação orientada a objetos. Polimorfismo. Polimorfismo significa assumir várias formas, tá? Polimorfismo. Então, muitas formas, ok? Polimorfismo. Onde é que entra as muitas formas, as variedades de formas na nossa programação orientada a objetos? Então, vamos supor que eu queira, tá? É uma decorrência da herança também. Vamos supor que eu queira aqui herdar na classe Sniper tudo aquilo do personagem, beleza? E olha aqui, a classe personagem ela tem um padrão de ataque aqui, o atacar da classe personagem é esse. Mas vamos supor que eu queira que o meu Sniper ele ataque de forma diferente. Então, perceba, eu posso sobrescrever
a forma de ataque aqui do personagem. E aí eu crio uma forma de ataque própria do sniper. Então, isso que é polimorfismo. A gente vai ter a mesma chamada, olha aqui. Então, o soldado ele pode atacar. Ó. Soldado.atacar, vamos atacar o soldado 2. Ó. Atacar soldado 2. Vamos atacar o soldado 2. Ok, vamos ver o que acontece. Ó. Então, esse aqui é o atacar da classe personagem. Esse aqui é o atacar da classe sniper. E eles têm comportamentos diferentes, porém, o modo de chamar eles é idêntico. Ó. Se você colocar um lado a lado aqui, eles são idênticos. Ó. Então, vem aqui o objeto, ponto, né? Ponto é o operador de acesso aí de objetos. Então, ponto, atacar. Os dois são idênticos. Porém, eles estão, no fundo da programação, eles estão desempenhando tarefas distintas. Então, também aqui a gente sente a abstração, né? Eu posso chamar algo não importando como esse algo está implementado. Eu simplesmente vou lá e uso. Então, perceba, eu tenho formas diferentes aqui. Então, polimorfismo, muitas formas. Só que o modo de chamar essas formas é o mesmo. Ok? Então, atacar aqui é igual para os dois e isso vai funcionar. Vamos ver. João atacou Marcos, causando 20 de dano. Então, o João é o soldado 1, o Marcos é o soldado 2, né? Isso mesmo, João, Marcos. Perfeito, está funcionando. Só que o sniper também ele ataca, só que o ataque do sniper é diferente. Por quê? Deixa eu ver o que eu coloquei. Sim, o ataque do sniper ele sempre é somado de 10, porque ele tem um bônus de ataque, por exemplo. Tá? Então, é simplesmente isso. O ataque do sniper ele vai ser igual ao ataque básico, né? Só que com mais 10 de dano, enfim. Então, isso é o polimorfismo. Você tem várias formas, mas ainda a chamada aqui é igual. Então, os comportamentos são diferentes, ainda que a aparência seja idêntica. E ainda a respeito da herança, né, a gente tratou o polimorfismo agora, mas herança, perceba, eu criei aqui um outro método, ó. Um outro método que não tinha no personagem, que é o mirar. O mirar ele é próprio do sniper. Para quem já jogou Counter-Strike, é mais ou menos essa a ideia. Então, o mirar ele é próprio do sniper apenas. E aí eu simplesmente vim aqui e adicionei nessa nova classe criada. O mirar não está no soldado. Se eu pedir aqui, ó, soldado.mirar, soldado.mirar, aí nós vamos mirar no sniper. Não pode, não existe, ó, ele não deixa. Por que ele não deixa? A classe personagem não possui o membro mirar. Não, realmente não possui. Tá? A classe soldado não possui esse membro. Quem possui esse membro é a classe sniper, não a classe soldado. Certo? Porque a herança é copiar a classe anterior, beleza, aí está a herança. Mas você também pode adicionar especificidades próprias da classe que herdou todos os membros da classe anterior. Bom, então tá aí os 5 pilares da programação orientada a objetos. Realmente não é complicado. Por que às vezes parece complicado? Parece complicado porque você não tinha entendido antes o que é programação de paradigma procedural. É simples assim. Aí você não conseguiu entender exatamente onde se encaixava a programação orientada a objetos. É simples de ver isso. E é também por isso que muita gente se dá muito mal com Java, com a linguagem Java. Porque a linguagem Java ela é extremamente orientada a objetos. Então, a primeira linha do Java, de qualquer programa Java, já é orientada a objetos. E aí, se você tentar explicar isso para uma pessoa que nunca aprendeu nenhuma linguagem de programação, isso daí vai causar uma grande confusão na cabeça dela. Então, o ideal mesmo acaba sendo começar por uma outra linguagem mais simples, que admita um paradigma procedural, ou também você pode começar pelo Java e não explicar totalmente o que é uma classe e simplesmente abstrair desse assunto no começo. Então, você vai tratar o Java como uma linguagem procedural até que chegue a aula de classes. E aí o momento certo. Então, qual que é o momento certo? Justamente depois que o aluno aprendeu dados e funções. Então, se ele aprendeu dados e funções, ele já está apto a aprender classes. Praticamente é isso, porque a classe ele já está apto a aprender programação orientada a objetos, porque o objeto nada mais é do que o encapsulamento de dados e funções, certo?
Inclusive, é essa abordagem que eu uso no nosso curso de Java da UP Academy. Então, quem está com Java como primeira linguagem vai conseguir seguir nosso curso também, porque a gente usa esse approach, essa proposta pedagógica. A gente não aprofunda em classe logo na primeira aula, né, mas nós aprofundamos isso no seu devido momento e aí fica mais de entendimento mais simplificado. Bom, então é isso. Está aí a programação orientada a objetos e a programação procedural. Espero que você tenha gostado dessa aula. E se você quiser mais aulas como essa, visite nossa plataforma de cursos, upei.academy, e lá você encontra cursos de todos os tipos para qualquer linguagem de programação, desde desenvolvimento web até Java e Python, por exemplo. Posteriormente nós teremos C#, C++, isso ainda não tem, mas posteriormente nós teremos. Inclusive para essa aula eu usei o C++ porque me pareceu a melhor linguagem para fazer isso, tá? Justamente porque, por exemplo, no JavaScript a gente não tem classe de verdade, então não seria uma aula muito verdadeira eu falar que estou trabalhando com classes, sendo que não estou. Em Java seria também bastante inconveniente, porque ela já começa orientada a objetos. Você consegue dar algum viés de programação procedural, mas é muito pequeno. Eu consigo fazer isso bem melhor aqui no C++, é por isso que eu escolhi essa linguagem para a gente exemplificar a programação orientada a objetos. Aproveite nosso desconto de 50% lá na UP Academy e até a próxima.